noite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu tenho umas perguntas, vou começar pela primeira. O que é a hepatotoxicidade e quais são os tipos que existem? Bom, hepatotoxicidade, na verdade, é uma toxicidade ao fígado, né? E isso pode acontecer secundário ao uso de medicamentos alopáticos, né? Ou secundário ao uso de ervas, fitoterápicos, suplementos alimentares. E com relação aos mecanismos de toxicidade para o fígado, nós temos quando você tem uma toxicidade direta, né? Isso é relacionado a drogas específicas conhecidas que tem um limite para que ela seja tóxica ao fígado. Um limite, por exemplo, que o normal de uso dela é de 4 a 6 gramas ao dia e acima de 10, 15 gramas ele vai causar uma toxicidade em mim, em você, em qualquer pessoa que tomar. Então, normalmente isso acontece por automedicação, não é uma prescrição. Existe o que acontece na maioria dos casos, uma reação que a gente chama de idiosincrasia, que vai depender do hospedeiro. Então, às vezes, um medicamento que para mim não faz nada, em você ele pode fazer. Então, essa toxicidade ela vai variar muito de acordo com a medicação utilizada, mas há fatores do hospedeiro e do ambiente. Porque um hospedeiro mais velho, ele tem menos enzima para metabolizar essas drogas, né? E quando você utiliza polidrogas, também a gente tem um risco maior. E a parte genética, né? E isso a gente não tem muito como prever, né? São reações imprevisíveis. Tem mais algumas características da pessoa que pode facilitar uma reação idiosincrática? Por exemplo, álcool ou excesso de peso? Sim. Sexo também tem a ver? Sim. Na verdade, assim, para determinadas drogas, sim, com relação a sexo. Mas, por exemplo, a idade é um fator muito importante, né? O idoso. Pacientes acima de 60 anos, eles têm esse complexo, né, dessa super família de isoenzimas, de enzimas do citocromo P450, que o nosso onde vai acontecer toda essa metabolização dessas drogas, ele é diminuído, né? E o idoso normalmente ele vai precisando de mais medicações para aumentar sua sobrevida, né? E normalmente mais medicações em conjunto e eles têm menos complexo enzimático. Agora, para criança, né, no fator idade, existem alguns medicamentos que são usados como anticonvulsivantes, por exemplo, que têm uma toxicidade maior. E com relação ao fator ambiental, sim, o álcool é muito importante. Então, um medicamento que sabidamente é hepatotóxico, na dose de 10 a 15 gramas, que é o acetaminofeno, né, que você utiliza com muita segurança, se você utilizar 15 gramas, como eu falei, em qualquer pessoa vai dar uma toxicidade, porém, 7 gramas em uso de álcool, ele já vai fazer essa mesma ação de toxicidade grave. O que não faria numa pessoa que não estivesse tomando álcool, né? Sim, aí ele precisaria de uma dose maior. Então, quer dizer, de 15 o limite, de 10 a 15 ele veio para 7. E alguns trabalhos falam de um nível ainda um pouquinho mais baixo.